não sei, secretariado, por exemplo. Vamos dizer, talvez seja interessante. Por quê? Secretariado eu não vou usar no RH, mas muita coisa de organização, de como arrumar as coisas, como preencher documentos, tal, isso vai servir, é uma experiência válida para o que eu estou buscando. Então, você sempre tem que ver se tem a ver. Por isso que eu falo, e o curso isso vale também. E depois a gente vai ver experiências, grêmios, voluntários, o que a gente coloca. Porque muitas vezes eu quero encher lá a minha experiência, mas não tem nada a ver com o que o selecionador quer ver. E aí não mostra muita coisa. Encher linguiça não necessariamente é bom. Pois não. Eu realmente pretendo seguir a área de RH. Eu tenho curso de gestão, seria bom para Perfeito, ótimo. Por quê? Porque o RH é uma das coisas que mais trabalha com gestão. Gestão de pessoas, interage muito com pessoas, eu fico o tempo todo falando, acho que por isso que eu falo muito, porque eu estou o tempo todo falando com pessoas, ouve muito problema, aconselha muito o gestor a ser gestor, explica como dar um feedback, tudo isso você aprende em gestão. Então, assim, eu acho que é requisito mínimo para alguém de RH, independente da área, é conhecer de gestão. É um curso, por exemplo, que é muito importante. Que não é tipo, é RH, tipo, não é especialização em RH, mas é uma das áreas do RH, que é gestão. Tá? Aí para quem tem experiência profissional, o outro tópico é experiência profissional, onde você vai colocar a empresa sempre da atual empresa para baixo, então em ordem cronológica. Hoje, por exemplo, eu trabalho na Agência Estado, o meu cargo é secretária, e eu vou listar ali quais são as minhas atividades como secretária. Uma coisa que eu quero que o Felipe detalhe também é que para a gente não bagunçar muito e colocar um monte de coisa no objetivo e depois colocar de novo a mesma coisa nas funções que a gente realiza nas empresas. Pode falar. mesmo não sendo registrada, é importante colocar no currículo? Sim, a gente vai chegar até lá. É uma boa pergunta. E se eu não sou registrado, eu devo colocar no currículo? Sim. Porque você está trabalhando, entendeu? Mostra que você, embora não te reconheceu, mas você recebe um salário, você está tendo essa experiência. Então, óbvio, depois quando você, daqui uns 10 anos, quando você tiver mais experiência, você pode descartar essa primeira experiência como telemarketing. Assim como a formação acadêmica. A gente vai colocando o que é interessante para a vaga que a gente está buscando. Então, nos primeiros anos de empresa, de currículo e de carreira, é importante pôr, porque é uma experiência. Você é novinha, já trabalha, e isso é bom. A empresa olha e falou, ela não tem experiência formal, mas já trabalha e tem experiência. Se você já trabalhou mais ou menos 3 ou 4 meses numa empresa, não foi registrada, só que aí ou a empresa faliu ou de repente você mesmo quis sair, é interessante colocar no currículo? Sim, é importante colocar. É o que eu falei, assim, no momento vocês, é importante colocar o máximo de informação possível desde que seja coerente. Vamos dizer, eu estou no Grupo Estado, por exemplo, há 7 anos já, entre Estadão e Agência Estado. Eu saí hoje, eu vou colocar a minha experiência, porque a minha grande experiência na minha carreira profissional, a maioria foi dentro do Grupo Estado. Independente se eu fui mandado embora, se eu pedi demissão, se a empresa fechou, eu vou colocar. Então isso você tem que colocar. Não precisa colocar o porquê que você saiu, não deve colocar. Fui desligado. Não, meu chefe não gostava de mim e me mandou embora. Ou a empresa faliu. Isso não é. Isso daí pode entrar, talvez, no próximo tópico, que é na entrevista. Provavelmente vão te perguntar isso, por que você saiu. Mas assim, como ali fala, você vai colocar muito parecido. Sempre colocar a empresa mais recente para mais antiga, o cargo também. Então, por exemplo, eu estou há 7 anos no Grupo Estado, eu entrei como estagiário. Eu já passei por muitos cargos lá. Então, assim, eu vou colocar em ordem cronológica, do mais recente para o mais antigo, a minha, que eu sou agora, e o caminho que eu percorri. E ali tentar listar as principais atividades, não todas. E por isso que é aquilo, ser objetivo. Então, poxa, eu como RH, hoje na minha área, lá na Agência Estado, só tem eu. Então eu cuido de recrutamento e seleção, eu cuido de cargos e salários, eu cuido de estratégia, eu cuido de treinamento, cuido de gestão de conflito, gestão de crise, eu cuido de todas as áreas de RH, passo por contratação, demissão, tudo eu que faço lá.
Poxa, se eu for colocar meu currículo, eu vou escrever umas 5 páginas e não vou conseguir concluir o que eu faço. Então eu vou colocar o que é mais relevante o que eu faço. E é muito em linha ao que a Cida falou. Lá no resumo das qualificações já é uma forma macro. Profissional, com experiência em recursos humanos, gestão de pessoas, participou de vários projetos de mudanças estratégicas diárias, contratação de profissionais com perfis de níveis de gerente, diretor, com experiência também em cargos e salários, com coach formado, tal, uma forma genérica. E aqui eu tento colocar as principais atividades, para quando o selecionador olhar, falar, eu preciso de alguém com gestão de conflitos. São palavras-chave, ele vai ver gestão de conflitos. Opa, esse cara tem experiência, pelo menos ele está falando que tem. Vou chamar ele para entrevista para ver se ele tem mesmo e se a experiência que tem serve para mim. Então, é importante você ser sucinto, mas no começo da carreira é importante colocar essas coisas, mesmo com pouco tempo, porque muitas vezes é a única experiência que vocês têm. Então, às vezes já é um diferencial. Se eu estou procurando, meu pré-requisito, às vezes não é ter experiência, vou contratar um aprendiz, às vezes é melhor contratar um aprendiz que já tem uma noção do que um que é do zero. Então é bom sempre colocar, mesmo que seja pouco tempo. No começo da carreira. Depois a gente pode eliminar, porque a gente já tem mais coisa para colocar. Mas sempre colocando a coisa mais bonita no currículo, entendeu? Depois vem então os cursos, né? Cursos, informática e idiomas. Então, como o Felipe já tinha dito, é sempre importante colocar cursos que tenham de alguma forma relação com a vaga que se está se candidatando. Assim vale para a informática e no caso de idiomas, por exemplo, é muito importante não mentir e não exagerar. Então, se você está colocando lá que você tem inglês fluente, pode ter certeza que vão fazer uma entrevista com você em inglês. Então, não vai colocar que você tem inglês fluente se você não tem inglês fluente. Porque não adianta você apresentar, inclusive, o certificado. Olha, está aqui meu certificado de inglês fluente. Não vale nada, porque na hora da entrevista, o que vai acontecer? Então, vocês têm que ser muito sinceros. Se o seu inglês é avançado ou é intermediário, ou você está estudando, está no inglês básico, coloca. É muito mais legal ele tentar uma entrevista com você e ver que você está se esforçando, mas que você não mentiu e não aumentou, do que de repente você colocar lá, tenho inglês fluente. E chega na hora, não vai acontecer nada. E um ponto importante aqui, quem fala português aqui? Português, brasileiro. Quem fala? Todo mundo, né? Se eu sou brasileiro e falo, por que eu vou colocar português avançado no currículo? E é comum, gente. Isso daqui é uma coisa que o selecionador não gosta. Isso é o típico encher linguiça. É claro, tem gente que escreve muito melhor, às vezes uma redação e tal, tem gente que tem facilidade com português. Português tem muitas regras. Todos nascemos aqui, acho que no Brasil, e nem todo mundo sabe 100% português, as regras, mudança de ortografia e tal. Mas assim, não coloque em português ou português avançado. Talvez se colocasse em português, se vocês estivessem concorrendo uma vaga, sei lá, nos Estados Unidos você coloca português, porque não é língua nativa. Mas se aqui a língua nossa é português, por que eu vou colocar que eu tenho português? Isso é óbvio, gente. Você está conversando, você escreveu o seu currículo, então não coloque isso, é o típico encher linguiça. Se você tem uma noção de alguma língua, mas não fez o curso, fica no tópico de resumo das qualificações? Você pode dependendo da tua experiência, o que você vai abordar no resumo das qualificações, se não tiver muito espaço para cor, você pode colocar. Você pode colocar, por exemplo, profissional com facilidade na língua inglesa, nunca cursou nenhum curso, mas autodidata, tal, e dá alguns exemplos. Então, vende de uma forma bonita, tipo, não necessariamente quem tem que estudar é melhor do que às vezes quem é autodidata. Às vezes um candidato vai falar, pô, essa menina aqui, ela às vezes não teve dinheiro, ou não quis estudar, ou não teve oportunidade de estudar, mas ela correu atrás. E isso mostra um perfil bacana pessoal de, tipo, ela corre atrás. E ela tem facilidade de aprender. E isso para o selecionador é muito legal. É uma coisa até lá no começo, de alguma forma pessoal o currículo é. Porque alguns traços, dependendo como uma pessoa escreve, você já consegue meio que avaliar a pessoa de acordo com o que escreveu no currículo. Quando o selecionador tem mais experiência, ele já bate algumas coisas e sabe quando está mentindo ou não. Então, você pode colocar no resumo das qualificações e pode colocar idiomas. Por exemplo, o nível que você acha que é. Por exemplo,
Inglês básico, por exemplo, você pode colocar. O que a gente ali coloca é para colocar também o curso, e vou mostrar na desenho. Então, como é a forma correta de colocar? Então, eu, por exemplo, inglês, aí o nível. Aí vem, aonde eu estudei? Eu estudei na cultura inglesa, por exemplo. Quanto tempo eu fiz inglês? De tanto a tanto e o nível que eu tinha. Por exemplo, aí no tópico idioma você pode colocar numa vivência no exterior, por exemplo. Então eu fiz intercâmbio para Londres, fiquei tanto tempo na escola tal e não sei o que lá. Aí você vai implementando de acordo com a sua experiência. Se você não colocou, você pode colocar só o nível lá, inglês básico, e lá no resumo falar que você é autodidata, que você procura, ou às vezes pela internet, algum site que tem muito curso também agora, pela internet você pode colocar. Para finalizar, voluntariado e outras experiências. As experiências com voluntariado é sempre bem valorizado pelas empresas. Qualquer tipo de serviço voluntário vale a pena constar no currículo. E as outras experiências seriam uma vivência no exterior, algum tipo de premiação, né, Fê? Isso. Aí é legal, é um tópico de outras coisas, né, para você colocar. E é um tópico, a gente vai ver, que é muito válido para quem não tem experiência. Quem é do Grêmio aqui? Por exemplo, ser do Grêmio ou ser monitor, por exemplo, eu na escola e na minha faculdade eu sempre dei aula de matemática. Você vê, né? Eu trabalho com pessoas e gosto muito de matemática. E tinha até bolsa, consegui bolsa porque eu era monitor de matemática. Isso para mim me ajudou bastante no começo da carreira para mostrar que, poxa, embora ele não tenha, ele trabalhava de uma certa forma, tinha bolsa, então ele correu atrás para conseguir uma bolsa, não pagava a faculdade porque, pelo esforço dele, dava aula de matemática, então mostra que eu tenho facilidade com matemática e tinha um compromisso já mesmo muito novo de conseguir essa bolsa, de manter essa bolsa, então mostra a proatividade, mostra a facilidade em matemática, mostra eu desde de cedo me preocupando com o meu aprendizado e com o meu crescimento. Então isso, quando eu não tenho experiência, o avaliador já bate o olho, já um monte de coisa pode preencher o perfil que ele está buscando. Então isso é muito importante para currículos com experiência e sem experiência mais ainda, a gente vai ver. Então assim, por exemplo, o Grêmio estudantil na época da escola, ou também empresa júnior, geralmente, que tem também em faculdade, são experiências muito válidas e às vezes o que administração, orçamento, compromisso, acaba mostrando muito lá no currículo que a pessoa tem. E isso acaba sendo um ponto a favor. E voluntário mostra um pouco o lado pessoal da gente. O mundo está cada vez olhando mais a doação das pessoas. Então, óbvio, o mercado é voraz, sobrevive quem é mais forte, o mercado de trabalho é que nem selva. Então, gente numa empresa, gente puxando tapete de pessoa, não sei o que, é muito comum, é muito dinâmico. Mas cada vez mais tem esse compromisso com a sociedade, esse compromisso com o animal, esse compromisso com saúde, com idoso, com criança. Então voluntário é sempre muito importante porque mostra que você é uma pessoa que você quer contribuir, que você quer doar, que você se doa, que você retribui. E isso é muito bem legal, que mostra um pouco a pessoa. E eu particularmente olho muito. Sou uma pessoa, quando eu avalio, eu prefiro avaliar uma pessoa do que avaliar o profissional. Eu sempre brinco, tem duas coisas basicamente que eu analiso, tem N coisas, mas resumindo, é o conhecimento técnico e o comportamental. Basicamente, eu poderia falar que quando se contrata, você avalia essas duas coisas. Eu, Felipe, eu sempre contrato pelo comportamental. Por quê? O técnico, que é a parte técnica, estudo e tal, se a pessoa quiser correr atrás, ela consegue. Uns têm mais facilidade, uns vão ser mais rápido, outros vai ser mais devagar, mas se correr atrás consegue. Isso você aprende. Agora o comportamento, o perfil, nasce com a gente. Então assim, por isso que é importante voluntário essas coisas, porque a pessoa, a gente pode melhorar, a gente pode piorar, mas geralmente a gente não muda completamente. Então eu sempre contrato, e muitos avaliadores olham a competência, olham o comportamento, o perfil
do que é o técnico, entendeu? Isso é muito importante, quem você é. E essa parte aí mostra muito a vivência no exterior, às vezes a superação de você conseguir uma bolsa e ir, viver sozinho lá, aprender, ou às vezes o voluntariado, ou o grêmio, mostra esse perfil pessoal. Isso é muito válido para chamar para a entrevista. Antes de mostrar o modelo de currículo pronto, vamos falar sobre o que não colocar no currículo? Podemos. O que vocês acham que não se deve colocar no currículo? Não cabe, certo? Não precisa. Por exemplo, Número de RG, por exemplo. isso. Idade também, provavelmente você sabe. O quê? Idade? Idade, você acha o quê, Fê? Idade é importante colocar. Embora assim que idade, às vezes eu posso eu não posso ser preconceituoso de não contratar alguém com uma determinada idade. Mas concorda, vamos lá, alguém aqui tem 17 anos, aí preenche lá um currículo cheio de coisa e não coloca idade. Eu vou chamar para entrevista, vamos dizer que está lá as experiências, mesmo que possa ser mentira e tal. Chamei, aí chega um de vocês lá para ser diretor. Eu vou falar, ué, mentiu, entendeu? Não mentiu, omitiu. Mas assim, é importante colocar porque muitas vezes, dependendo da posição, a idade é um ponto importante, entendeu? Por exemplo, eu, às vezes, geralmente a idade e a experiência andam lado a lado, né? Não necessariamente, mas às vezes quanto mais velho, teoricamente mais experiência você tem. Mas assim, quanto mais novo também, menos experiência. Então, como às vezes eu vou contratar alguém no escuro, vou chamar alguém para entrevistar no escuro, então a idade é importante colocar. O que mais? Erro de português, obviamente. Erro de português é um cuidado, não é nem colocar, não deve anyway. Vocês têm que ter um cuidado redobrado aí. O quê? Foto? Quem falou foto? Foto é um tópico sim. Não se deve colocar foto a não ser que peça. Por exemplo, você coloca sua qualidade, mas seus defeitos. É necessário ou não? Bom ponto. Você acha que eu devo colocar defeitos ou não no currículo? Não. Quem falou sim? Sim. Por que eu devo colocar meu defeito no currículo? Porque você tem que colocar o que você é, não só os defeitos, as qualidades. Mas geralmente Tá. geralmente é na entrevista isso. Isso, exatamente. Os defeitos, gente, a gente não precisa falar. Eu não estou mentindo. Mas assim, se o currículo é uma vitrine e é a sua primeira impressão, eu vou colocar lá assim, sou mal-humorado de manhã. O selecionador vai olhar e falar, ih, meu, mal-humorado, já basta a Cida que é mal-humorado, eu não vou contratar não, entendeu? Então assim, não é mentir, mas não precisa colocar. O currículo a gente coloca nossas habilidades, por quê? É o que chama atenção, o que o cara vai olhar e vai falar assim, poxa, esse cara é engajado, esse cara... Vou chamar, na entrevista, ele provavelmente vai te perguntar, quais são os seus defeitos? Mas aí você já meio que se vendeu. Por quê? Nessa primeira impressão, a primeira impressão é que fica. Se eu já falo que eu sou mal-humorado, vou falar, eu não gosto de gente mal-humorada, tô fora, não quero. Perdeu a oportunidade. Então deixa pra falar isso na entrevista. E se for o caso de falar, entendeu? Se perguntarem. Tem coisas que a gente não fala, é igual relacionamento. A gente não começa um relacionamento falando, eu sou chata, eu gosto de sair, eu não sei o que. Você vai conquistando a pessoa para quando ela te conhecer um pouco melhor, você se sente confortável de falar e ela vai aceitar, porque ela vai ver que os seus pontos positivos são muito mais legais que os negativos. Então no currículo, nunca colocar pontos negativos. Nunca. É uma vitrine, gente. Vitrine a gente não coloca coisa feia na vitrine. Mas e se na entrevista a pessoa te perguntar se você não consegue trabalhar em equipe mesmo que você não consiga? Você deve falar. Aí que tá. Por que você deve falar? Poxa, mas eu vou ser eliminado do processo. Mas você concorda, se é pré-requisito da vaga trabalhar em equipe e você não gosta de trabalhar em equipe, mesmo que você seja contratado, você não vai trabalhar bem. Você vai arranjar briga, você vai ficar descontente porque você vai estar forçado a fazer uma coisa que não é seu natural. Então assim, na entrevista se te perguntarem, provavelmente perguntas que geralmente falam, você trabalha sob pressão? Eu sempre pergunto isso daí para a pessoa. Todo mundo fala que sim. Não, trabalho, não sei o que. Eu falo, então me vende essa caneta. Agora, você tem uma meta, não sei o que, você começa a pôr pressão para a pessoa
pessoa já começa a estabilizar, ela mentiu, entendeu? Então é legal você ser sincero, embora que muitas vezes fale, mas eu vou ser eliminado. Ou às vezes não, se não for tão pré-requisito, você foi sincero, isso é um ponto positivo. Então assim, não colocar no currículo, mas na entrevista é importante você falar, porque o selecionador vai te perguntar as qualidades e seus defeitos. E óbvio, né, gente, a gente pode falar, tá? Entre nós a gente pode falar nossos defeitos. Mas também eu não vou pintar um monstro. Tem gente que às vezes só enxerga defeito, né? Fala, eu sou mal-humorado, eu sou chato, eu brigo, meu marido não me aguenta e não sei o que, o cara vai ficar com medo, né? Então, óbvio, você pode falar, mas há formas de você falar também, né? Você não vai se pintar como um demônio lá pra frente do seu, senão, óbvio, você nunca vai conseguir entrar em nenhuma vaga, né? Mais alguma coisa que vocês acham que A cor da letra não pode ter muito chamativo, você tem que fazer um pedaço. Também. Que é um ponto que a gente vai falar aqui. Que mais? Vamos ver então o que eu acho que nunca colocar. Foto, quem falou foto foi a Larissa. Foto, cada vez mais as pessoas estão colocando, eu venho recebendo muito currículo com foto. Ah, mas foto é legal, tal, não sei o que. Depende. Tudo no currículo é o que eu falei, a gente constrói um currículo de acordo com o que precisa ser falado, com o que eu preciso chamar a atenção. Ah, mas eu sou lindo, eu vou colocar minha foto, o selecionador vai bater o olho e vai falar, vou contratar esse gatão aí. Nem sempre, às vezes, não adianta ter uma, como diz minha avó, ela brinca, por fora bela virola, por dentro pão bolorento. Eu estou contratando uma pessoa para o profissional, ela não precisa ser bonita ou ser feio, isso é preconceito, por exemplo. E outra, às vezes o que é bonito para mim é feio para outra pessoa, o que é feio para alguém é bonito para mim, isso é muito relativo. Foto só se coloca quando a empresa pede ou se a vaga tem alguma coisa a ver com a imagem. Por exemplo, vaga de modelo. Óbvio, você vai colocar sua foto, porque é um pré-requisito. Você ser magra, você ser alta, depende de colocar lá. Ou para publicidade, de acordo, estou procurando uma pessoa que é afrodescendente, com 1,70 m de altura, não sei o que lá. Tá dando, então você vai colocar sua foto lá, por exemplo. Então é só quando a empresa pede e quando a vaga tem alguma coisa a ver com a imagem. Precisa trabalhar com a imagem. Número de documentos, jamais colocar. Não precisa colocar. Documento, a empresa não precisa saber. Ela vai precisar dos seus documentos quando ela for te contratar. Para fazer a admissão e tal. É até perigoso você divulgar seu currículo. Às vezes o Gabriel me passou o currículo dele para mim, vou indicar o Gabriel para outra empresa, a outra empresa indica seu currículo, seus documentos, tudo por aí. Daqui a pouco consultando na internet, está lá, RG do Felipe, é esse daqui. Nunca colocar. Título. Para que colocar, gente? Eu recebo um monte de currículo lá. CV, currículo vitae, um monte de nome. Gente, é óbvio qual é o currículo. O título é seu nome completo vai estar lá em cima falando. Tipo, não precisa, é óbvio que aquilo é um currículo. Nunca colocar título. Nomes dos pais, marido, esposa, namorada, filho, enteado, primo, lá sei também. Nunca colocar em relevante. Também não importa se você é filho do Lula, se é filho do Obama. Pra mim não importa, entendeu? Não acrescenta nada. Referências pessoais. Não precisa pôr, referência se pede. Não precisa colocar, porque geralmente você vai colocar uma referência que é amiga sua, que vai te elogiar. É óbvio, eu nunca vou colocar, por exemplo, a Cida não gosta de mim. Saio do Estadão, vou colocar referência, Cida. Não, ela não gosta de mim, ela vai falar mal de mim. Eu vou colocar o Simão, que gosta de mim, é meu amigo, vai me indicar bem. Então o RH não vai ligar para aquela pessoa que vai falar, é combinado. Referência se pede. E geralmente fala, quem era seu chefe? Ah, seu chefe era tal, vou ligar para o seu chefe, entendeu? Então não se coloca. Pretensão salarial também não se coloca. Geralmente ou a empresa fala quanto aquela vaga tem, ou ela te pergunta na entrevista. Nunca colocar, porque às vezes eu tenho uma vaga muito boa. Tem duas questões aí, basicamente. Tem uma vaga muito boa, sei lá, R$5.000 essa vaga. E aí eu coloco no meu currículo, qual é a sua pretensão? 2.000. Das duas, o selecionador vai falar, legal, vou economizar, vou contratar o cara por 2.000. E aí vocês deixam de ganhar R$3.000 a mais. Ou ele vai falar, não, ele quer 2.000, então ele deve ter pouca experiência, então eu vou descartar, vou procurar gente que quer ganhar mais, porque talvez ganhava isso, enfim, pode ser ruim. E também tem o outro lado também, de você já mostrar o teu preço. A pessoa nem te conhece ainda, já está falando,
Meu passe é esse daí, mas se você quer contratar bem, senão não. Sou um pouco como arrogante. Coloco lá, pretensão salarial, Fê, 15 mil. O cara vai falar, nossa, ele nem se vendeu ainda, já tá... Geralmente você entra numa loja, o cara vai te mostrar, nossa, esse carro é muito legal, faz isso, nunca tem um preço ali. Ele é a última coisa que você fala, o preço. Depois que você convenceu que o cara falou, nossa, eu quero contratar esse cara. Quanto que ele custa? O preço é a última coisa. Aí a carta de referência não deve se colocar junto com o currículo, é uma coisa geralmente que se pede, muito parecido com a referência pessoal. Certificados de cursos, de faculdade, de colégio, nunca colocar, porque o pré-requisito, o cara vai acreditar no que você está escrevendo e vai apurar isso na entrevista. Então não precisa pôr provas para ele que você se formou. Ali. Data e assinatura, também não. Currículo não precisa nem de data nem de assinatura. Óbvio, a data tem que ser o mais atualizado, mas não precisa colocar. E habilidades muito genéricas que são muito batidas. Espírito de equipe, trabalhar em equipe, proatividade, criatividade, carisma, é muito amplo. Então, assim, não dá, todo mundo coloca isso. Uma coisa, por exemplo, defeito, que você até perguntou, deve colocar? O que vocês acham quando eu pergunto numa entrevista qual que é seu principal defeito que as pessoas geralmente falam? É unânime. É o quê? Perfeccionismo. Não. Timidez. Não. Não sabe trabalhar em equipe? Não. Ansioso. Acho que todo mundo é ansioso. O ser humano é ansioso. A maioria das pessoas. E é muita coisa. E eu também falava muito. Qual é o seu principal ponto a desenvolver? Eu sou ansioso. Eu muitas vezes já falo, tirando a ansiedade. Porque a vida é muito assim, é muita informação. Todo mundo é ansioso no final das contas. Todo mundo é nervoso. Então essas coisas muito genéricas não soam muito bem. Porque mostra às vezes que você ou não se conhece ou está escondendo alguma coisa. Legal? Dúvidas? Vamos agora mostrar um modelinho do currículo. Aqui acho que vocês não vão conseguir ver, está muito apertado aqui, lá no computador dava para ver. Mas basicamente aqui no currículo eu vou mostrando aqui o nome da pessoa, os dados pessoais. Isso não é a forma séria, é um modelo, né? Cada um dispõe de alguma forma. A síntese das qualificações, olha quanto espaço está tomando aqui, como é importante o chá aqui, ó. Porque muitas vezes a experiência mudou um pouco. Antigamente você punha seus cargos tal, e chamava a atenção. Aqui o selecionador consegue, é um resuminho de consegue ver que é um profissional, as experiências que ele fez e depois ele olha lá embaixo para ver a formação dele, a experiência profissional, os idiomas e a vivência internacional ou outras coisas. Não, aqui não dá para ver, mas aqui o objetivo está como gerente administrativo e aqui está como engenheiro mecânico. Eu peguei duas coisas diferentes e aqui na qualificação ele muda um pouco e dá um exemplinho como deve colocar o chá, que eu falei lá. Tá ruim para ver aqui, mas de novo, eu vou disponibilizar isso no site, vocês conseguem consultar. E também, eu não quero esperar até o site, já quero sair daqui, já quero olhar, mudar meu currículo. A Cato, que eu falei lá no começo, como outras, mas a Cato acaba sendo uma referência, eu peguei esse exemplo da Cato, ele tem aqui um site onde você entrando no site da Cato, ele tem muita dica para candidato. E quando você assina, ele também te dá muitas dicas mais ainda, personaliza o seu currículo, ele tem vários serviços, óbvio, eles cobram para isso, mas muita coisa é gratuita. E o currículo lá, os modelos são gratuitos. Então tem lá, na Cato, que é www.cato.com.br/carreira, lá tem lá modelos de currículos para as áreas de atuação. Então tem modelos para administradores, modelos para engenharia, modelos para medicina. Tem vários para vocês irem olhando lá o que coloca, o que não coloca, para ir dando uma ideia de desenhar o currículo de vocês. Tá bom? E aí, dúvidas sobre o currículo? Mas você vê que basicamente no modelo, e vocês quando pesquisarem, é aquilo que a gente colocou no passo anterior. Não foge muito disso. É nessa ordem e tal. Às vezes muda uma ordem ou outra, mas basicamente é isso. E aí a pergunta que não quer calar, né? E se eu não tenho experiência, nunca trabalhei, ou eu só trabalhei uma vez só no mercado e tal, o que eu faço? Eu não tenho currículo? O que eu coloco, né? E aí aqui algumas dicas que a Cida vai falar pra gente, o que a gente
deve colocar, o que a gente deve prestar atenção num currículo sem experiência, redobrar a atenção num currículo sem experiência, né? É assim, uma coisa que é básica e que é um erro muito comum e até por não saber como montar, uma dica que eu dou é não ser muito genérico, porque geralmente quando você está no primeiro emprego ou busca o primeiro emprego, você ainda não sabe o que você quer. Eu estava brincando com o pessoal que acabou chegando aqui mais cedo, antes da gente começar. A época que eu mais gosto da minha vida até hoje é a parte do colegial. Eu acho que é a época que eu mais gostei, que eu aprendi um monte de coisa, conheci um monte de gente legal, meus amigos e tal. Mas assim, é a parte que eu olho que assim eu falo, poxa, eu achava que eu sabia de tudo e eu não sabia de nada. Por quê? É muita pressão, a gente é adulto e não é, muitas vezes é cobrado como adulto e às vezes é